Sejam todos bem-vindos à 12ª edição do Entradas Extras, o meu número da sorte, ou seja, uma edição abençoada para todos nós. Números de Aaron Rodgers, Tom Brady, são sujeitos de boa bola, que jogam muito. E como diz o Felipe, né? Como dizia o Felipe antigamente no podcast que a gente gravava. E para falar de beisebol, não estou sozinho. Fernandão, sempre um prazer falar com o senhor aqui, uma maravilha. Hoje a gente tem muito beisebol, novidades, inclusive, para falar, coisinhas mais. Fala, Natanzinho, mestre Felipe, todo mundo que vê e ouve a gente aqui na Entradas Extras. Mais uma semana de muito beisebol acontecendo no mundo inteiro e hoje o episódio é especialíssimo porque vem aí uma grande novidade do mundo de beisebol e coisas que vão acontecer pela outra banda do mundo, ali mais pelo meio do mundo, Oriente Médio, subcontinente indiano. Coisas bem interessantes vêm por aí, nós vamos conversar sobre isso hoje. Essa semana a gente não tem o João, né, Felipe? Mas nós três estaremos aqui para falar do beisebol em todo o canto do mundo agora. Um canto que nunca rolou, vai rolar e é a pauta do nosso primeiro bloco. Pois é, o Joey nos abandonou, né? Nosso amigo hoje especificamente não estará disponível. E, cara, pois é, né? Parecia que faltava, né, um espaço. Quem acompanha principalmente o World Baseball Classic até estranhou, né? O Paquistão era o único país daquela região toda que de fato participava, além de Israel, né? Israel, embora faça parte do Oriente Médio, ali, mundo entre aspas árabe, compete mais como um europeu do que de fato como um asiático, mas a Major League Baseball está bancando com muito dinheiro e muito know-how uma baita liga no Oriente Médio. A ideia é que rode aí mais ligado em Dubai, né, mas expandido para o Oriente Médio, Índia, então tem muito investimento por trás, tem uma lista, né, de 200 jogadores pelo menos, e tem brasileiro no meio. É isso aí, vamos fechar. E eu volto, não, vamos fechar não, pelo amor de Deus. Essa semana, novamente, eu não esqueci redes sociais na tela aí, para quem tá escutando, para quem tá vendo. Para quem tá vendo, está na tela, para quem tá só escutando. @entradas_extras lá no Twitter. Tailgate Zone no Facebook e no Instagram. E www.tailgatezone.com.br. Agora sim, eu fecho e a gente volta no segundo bloco, no primeiro bloco. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Felipe, para chegar aqui, lembrando sempre o nosso anúncio de começo de podcast, estaremos no Chile, outubro, nós, o Tailgate Zone, iremos cobrir, se você caiu de paraquedas, iremos cobrir o Pan-Americano, em especial o beisebol. Fiz meu passaporte semana que vem chega, tá tudo certo. Vamos viajar, vamos lá para Santiago. E claro, a gente faz tudo de forma independente. A gente não conta com o apoio de nenhum grande veículo de comunicação. Fazemos nosso bolso e com a ajuda de você que nos acompanha e pode fazer esse sonho ser real. Tá passando aqui embaixo. Apoia-se/TZ no Pan 2023. E Felipe, como eu sempre falo, a maior cobertura da história do beisebol nesse país. Pois é. Essa semana os esportes olímpicos brasileiros estão meio movimentados, né? Essa bagunça toda, mas a gente está indo com essa missão de focar principalmente em coisa que precisa, né, ser falada, precisa ser divulgada, principalmente o beisebol brasileiro, que está num momento bem particular, né, em relação a esse Pan-Americano. Vem de muitos anos sem classificação, ganhou o Sul-Americano ano passado, não fez uma boa disputa da qualificatória, né, do World Baseball Classic, mas chega com boas chances aí na disputa do Pan-Americano, que a grosso modo não vale nada, né, não tem mais uma vaga nos Jogos Olímpicos, pelo menos não na próxima edição, mas vale muito, principalmente para o desenvolvimento do esporte por aqui, né? Então, Brasil vivendo um contexto de cada vez mais times amadores surgindo, cada vez mais jogadores saindo do Brasil, indo para ligas do exterior, né? Não só nos Estados Unidos, colegial, independente, ligas na Europa, ligas na Ásia, tem gente no Japão, na Coreia, enfim, tem gente no mundo todo praticamente, e falta esse empurrão, né? Falta esse grande incentivo, que é o que a gente chama de chance dourada aí, literalmente. Não sei se a medalha em si seria a principal, é a grande aspiração, né? Mas qualquer bom resultado do beisebol brasileiro nos Jogos Pan-Americanos
certamente ajuda a impulsionar esse contexto todo. Tem muito projeto social surgindo, principalmente com crianças, né? Então é o que a gente tem dito, né? Um bom resultado, uma boa performance do Brasil nesses Jogos Olímpicos possivelmente vai ser suficiente para dar para ser a ignição, de fato, de uma nova geração do esporte. Então, contribua como você puder com a gente, seja financeiramente, se não, divulgue o nosso projeto, ajude a gente a chegar lá. Esse é um sonho do Tailgate Zone, um sonho de todos nós. Natan e eu iremos credenciados pelo Comitê Olímpico Brasileiro para cobrir os esportes, principalmente o beisebol, mas também basquete. E ainda vamos falar muito sobre isso. Vai ter gente grande vindo aqui conversar com a gente sobre. Fique de olho nas redes sociais do Tailgate Zone, ouça os nossos podcasts, não só o Estradas Extras, mas, enfim, acompanhe todo o pupurri de coisas que a gente produz, porque a gente vai falar muito de PAN ainda. E, Fernandão, mais uma vez a gente não faz nada sozinho. Tudo começa, né, dos esportes que fogem do futebol, que não são tão populares aqui no Brasil. A gente vai evoluindo aos poucos, a gente consegue ver cada vez mais jogadores surgindo em ligas paralelas, algumas minors. É tão legal a gente ver o Ian Gomes lá, e a gente pode, no futuro, ver outro cara que talvez esteja lá no Pan-Americano agora, e até para a própria divulgação do beisebol, a gente consegue trazer mais pessoas que talvez não acompanhem e comecem a gostar do esporte. Então, como o Felipe sempre fala, né? Agora é a melhor época do mundo, da história desse país, para começar a se assistir beisebol. Tanto conteúdo que tem, tanta coisa que faz. E quem quiser, gosta do negócio, ajuda a gente aí compartilhando, doando dinheiro, ou se não puder, nos dois. Como a Luke se propôs a fazer lá, que sempre acompanha a gente, sempre comenta lá no episódio, pô, ajuda vocês com tradução de espanhol, coisas do tipo. Qualquer ajuda, estamos aceitando. Sem dúvida, Natanzinho, o Mestre Felipe falou, né? E a gente aqui, semana após semana, tem falado de brasileiros pelo mundo inteiro. A vida de beisebol, não só nas grandes ligas que a gente conhece, Japão, Coreia, Estados Unidos, a vida do beisebol em todo canto. Chegou a hora de ter vida de beisebol dentro do Brasil. E a gente quer trabalhar para contribuir para que essa vida de beisebol dentro do Brasil aconteça. O Brasil, a gente fala muito, né? É um país de 210 milhões de habitantes. O Mestre Felipe falou dos projetos sociais envolvendo crianças, trazendo para o esporte, se não pensando em jogadores sendo formados, mas, claro, acaba que um resultado desse projeto social é a formação de jogadores. A gente tem 210 milhões de habitantes, a gente tem plenas condições de, desse bolo, tirar muita gente boa, e chegou a hora do Brasil, de fato, ser também um país do beisebol, e nós aqui do Entradas Extras, do Tailgate Zone, estamos trabalhando para que isso aconteça. Estamos querendo ser uma das engrenagens para fazer do beisebol um esporte relevante e importante aqui no Brasil também. É isso aí, Felipe. Vamos falar de Brasil aí. A gente continua falando de brasileiro fora dos Estados Unidos agora. A gente vai falar lá na França, Europa. Semana passada, nosso podcast, grande parte dele foi falando dos brasileiros lá das minors. Muita gente escutou, inclusive. Muito obrigado. E a gente fala agora de mais coisa boa relacionada a brasileiro. O Igor Kimura lançou 7 entradas sem ser tocado lá na França. Jogo perfeito, ninguém chegou em base. Foram 13 strikeouts. Um jogo que fica para a história do beisebol brasileiro, por mais que não seja na MLB, ainda é um polo de beisebol, e o Kimura faz história. A gente vai lembrar disso por muito, muito tempo. O Igor Kimura, que já deu entrevista para outros projetos, né? Falou com o pessoal do Rebatida uns pouquinho tempo atrás. Kimura teve passagem já por times da Major League Baseball, né? Passou pela franquia do Tampa Bay Rays. Foi um dos atletas que participou do time que foi campeão sul-americano também e estava na qualificatória do Panamá no passado. Já é o segundo ou terceiro ano dele na França. Ano passado ele estava no mesmo time que o Naoki Takano, que também é da seleção brasileira, lá, o Douglas lá de Maringá. Enfim, os dois foram campeões ano passado pelo Clermont-Ferrand Arvernes. Sou péssimo em francês, mas é um dos principais times aí da segunda divisão da França, né? O beisebol francês, como o Fernandão estava lembrando para a gente em off, são 3 divisões, tem outros brasileiros que atuam lá, inclusive no time do Igor. Esse ano o Naoki não está, mas tem o técnico, né? O Caio, que, enfim, além de jogador, é também técnico da equipe. Tem outros brasileiros também, o Alan, enfim, tem na primeira divisão tem um dos times, o Cougars, com 2 brasileiros. A gente sempre tenta destacar.
E esse feito do Igor, por mais que a gente olhe e fale, pô, talvez, né, a liga não oferece tanto desafio e tal, se fosse um mero no-hitter, a gente até consideraria essa observação, mas a partir do momento que são 7 entradas sem ninguém chegar em base nem por andada, é uma ótima performance, 84 arremessos feitos, 13 eliminações por strikeout, então uma partida realmente dominante aí do Igor Kimura, primeiro jogo perfeito da carreira dele e um dos, não sei se é o primeiro, mas assim, um dos únicos que a Liga Francesa viu recentemente, né? E lembrando que o Igor é um dos nomes que também está entre os pré-convocados para os Jogos Pan-Americanos, né? Então, qualquer experiência para esse grupo de arremessadores jovens aí do Brasil é muito importante. E, Fernandão, como você lembrou, o Felipe falou também, bateria completamente brasileira. A gente sabe que não tanto quanto o pitcher, mas o catcher também tem os seus méritos de um jogo perfeito. Recentemente eu estava vendo um documentário sobre o jogo perfeito do Matt Cain, né, que foi o penúltimo jogo perfeito da MLB, lá em 2012. E mostra como o Posey, ele em vários momentos, ele garantiu esse jogo perfeito com suas chamadas. Então, é melhor ainda que um brasileiro tenha lançado um jogo perfeito quando o seu catcher também é brasileiro. A gente pode comemorar 2 vezes que a bateria era completamente nossa. Caio Monteiro, que, né, como o mestre Felipe falou, é o treinador e é também o catcher do time. Nesse jogo ele teve 1 de 3, com uma corrida anotada, a única corrida anotada, inclusive, né, o jogo terminou 1-0 para o time do Arverne, e a corrida anotada foi justamente pelo Caio Monteiro, e a gente sabe, né, Natanzinho, o quanto é importante a intimidade entre catcher e arremessador, né? Isso faz total diferença para um jogo. E um jogo perfeito é sempre um jogo perfeito. Se você for ali bater uma pelada de beisebol com seus amigos e conseguir fazer um jogo perfeito contra eles, coloque isso no seu currículo, porque é de fato um negócio fantástico. Você não ser tocado, você não ceder base por nada, o seu time te ajudar, não cometer nenhum tipo de erro, nada disso. Ninguém, absolutamente ninguém do time adversário chegar em base por nenhum motivo, é fantástico até numa pelada. Então, Igor Kimura está muito de parabéns e deixa a gente muito feliz saber que ele é um dos caras que vão integrar a seleção brasileira no Pan-Americano de Santiago. Vai ser muito bom vê-lo por lá. Eu falei rapidamente com ele pelo Tailgate Zone, né, parabenizando, a gente compartilhou o sucesso dele, ele também compartilhou o nosso compartilhamento do sucesso dele. Eu conversei rapidamente com ele, dei os parabéns, disse que a gente se encontraria em Santiago, e ele disse que espera pela gente lá, e nós vamos encontrar Igor Kimura e vamos poder conversar muito com ele ainda. É isso aí, a gente continua nosso rumo para leste, né? Leste, que está na França, vamos para leste. Ô, Natanzinho, rapidinho, antes da Olá. gente ir mais ali para o Oriente, parar um pouquinho rapidamente. O Christian Pedrol, arremessador do Guggenberg Legionnaire da Bundesliga Sur, da Bundesliga, da Liga Alemã de Beisebol, também tem tido uma participação muito relevante na Bundesliga, na Liga Alemã de Beisebol. Até agora, 19 entradas arremessadas, 16 rebatidas sofridas, 7 corridas cedidas, 14 walks, 17 strikeouts, em array de 3,32. Pedrol, que é outro cara também que a gente precisa ficar de olho. É um brasileiro que tem tido sucesso na Europa, sucesso na Liga Alemã, e é bom falar sobre ele aqui. A gente está trabalhando aí no levantamento de brasileiros pelo mundo afora. Logo a gente vai criar algum tipo de publicação, ou mesmo falar um pouco mais sobre eles aqui no Entradas Extras. Então, aproveitando, né, esse grande feito do Igor Kimura, do Caio Monteiro, falar também do Pedrol, que está jogando lá na Alemanha e tem se dado muito bem, tem ido muito bem lá com seu time, o Guggenberg Legionnaire, da Bundesliga Sur. Isso, agora vamos para o Japão, vamos lá para o Oriente, e a gente volta a falar daquele sujeito que ninguém gosta muito aqui, mas tem que falar, pô, o cara tá jogando bem, ele é um dos principais atrativos da NPB nesse momento, que é o senhor Trevor Bauer, como o João gosta de lembrar, o único Cy Young lá do time dele, do Cincinnati Reds, que inclusive fez sua estreia contra o Cincinnati Reds japonês, né? Foram 7 entradas, Felipe, 7 hits, nenhuma corrida cedida, nenhum walk e 9 strikeouts. Quer dizer, uma corrida cedida, que foi o home run que ele levou. Uma corrida cedida, que foi o home run que ele levou, um walk também e 9 strikeouts. Bela estreia do senhor Trevor Bauer lá. A gente pode falar que são bons números, ainda mais para um cara que tá tanto tempo parado, fez só 2 jogos de reabilitação nas minors.
Se eu não me engano, acho que foram 3 partidas de reabilitação, mas ainda assim, né? Super controlado, tanto de arremessos que ia fazer. Para ter noção, é que não é nem um jogo simulado, né? Tem a gaiola de rebatida ainda está atrás do home plate, existe uma conversa, meio que o rebatedor sabe o que vem de bolinha, é mais o arremessador tentando se comunicar com o receptor, né, com o catcher, onde as bolinhas deveriam ir, principalmente no caso do Bauer, né, caindo de paraquedas lá no Japão. Até onde eu sei, o Bauer não fala japonês, então ter que construir do zero toda a comunicação com um catcher japonês, em que a comunicação dos arremessos é completamente diferente do que é nos Estados Unidos, tem menos variedade de arremessos, né? O japonês trabalha basicamente com uma bola rápida, 1 ou 2 bolas de quebra, então os Estados Unidos tem todo aquele arsenal de nomes. Realmente um bom jogo do Bauer, né? O home run, como a gente comentou, foi de um conterrâneo, né? Um norte-americano que joga lá nos Estados Unidos, me fugiu o nome agora, mas foi, pelo menos para o pessoal que acompanha, né, a liga, foi uma das melhores aparições até agora do Bauer, né, a mais importante, obviamente. Uma mistura boa aí de arremessos de quebra, velocidade baixa, aí 90, bateu acho que 97 milhas por hora, o mais rápido. Então, e um detalhe, né, que a gente já destacou em alguns outros programas, o Bauer cai numa rotação que está muito boa, né? Outros nomes aí. No começo da temporada, ninguém estava dando muito para o Bay-Stars, talvez a grande atração fosse de fato o Bauer, só que nos últimos jogos, pelo menos, os arremessadores do time de Yokohama estão colhendo bons frutos, né? Esse foi um jogo que lotou, não tinha ingresso mais, já, acho que uns 2 dias antes já estava lotado, né? Já tinha vendido todos os ingressos. Então, o Bauer, muito midiático, como ele sempre é, né, fez um baita alarde sobre isso. Fica a recomendação, né, sendo possível a gente acompanhar esses jogos, embora seja o Bauer, a gente até comentou, eu me sinto incomodado porque eu tenho procurado cada vez mais acompanhar o Bauer pelo tanto de conteúdo que ele traz sobre a parte técnica do esporte, né? Ele fala muito sobre o desenvolvimento dele como atleta. O Bauer é um cara muito inteligente, ele trabalha muito com estatística e todos os treinos, todos os arremessos, ele tem registrado, disponibilizado para o pessoal a rotina dele, né? Então é bom para a gente conseguir acompanhar de fato, o que provavelmente vai ser uma caminhada de volta para os Estados Unidos, né? Ele fazendo uma boa temporada esse ano, tem grandes chances de ano que vem ele desembarcar aí numa das franquias da Major League Baseball. E, Fernandão, a gente falava, né, o João também destacou várias vezes o quão estudioso do esporte o Trevor Bauer é. Depois da atuação que ele fez, ele comentou que está melhor do que ele jamais esteve, duvido, mas ele falou que está melhor do que jamais esteve. Mas o Felipe falou, cara, é interessante acompanhar o Bauer, que pena que ele é esse sujeito deplorável que ele é, para além de tudo. Então a gente fica até com o pé atrás com ele por conta disso tudo, mas pro lado do esporte, de fato, é um cara que agrega. A gente tem até um pouco de remorso em elogiar, né, em reconhecer o cara fazendo um bom jogo, mas é o que o Felipe falou, 7 entradas para um cara que estava parado há tanto tempo, com o nível de dominância que foi esse jogo, e assim, não é que o Bauer abusou das bolas rápidas, não, ele fez um mix muito interessante de arremessos, inclusive com muitos arremessos off-speed, bem ao estilo japonês, né? Bastante bola de quebra, bem ao estilo de arremessado do beisebol japonês. Então, assim, ele mostrou um cartão de visitas que pode ser, e a gente falou isso muitas vezes, né? Desde quando a gente abordou o assunto Bauer aqui no Entradas Extras, a gente sempre falou de que é muito improvável que a gente não veja o Trevor Bauer em 2024 na MLB. Resta saber quem vai ter coragem de trazê-lo de volta, né? Agora, que ele vai ter muito sucesso no Dana Bay Stars dessa temporada na NPB, pode ter certeza que sim, porque o cartão de visita foi mostrado e deixou uma ótima impressão. Só um adendo aqui rapidão, Nathan, antes da gente continuar, até para a galera entender, né? O Bauer, ele, por melhor que seja, né? A gente comentou sobre isso fora do ar, existe uma expectativa de que prêmios ele possa ganhar, né? A galera vai com calma, né? O Bauer, o Eiji Sawamura, que é o principal prêmio de arremessadores, ele tem uma característica bem diferente do que é na Major League, porque não é necessariamente do melhor arremessador, né?
e sim com base nos stats do Eiji Sawamura, que foi o arremessador. Então, é muito mais uma comparação com alguém que foi a referência do que necessariamente um bom arremessador. Mesmo se fosse um bom arremessador, a gente falou aí uns dois programas para trás, Roki Sasaki já está tomando uma larga margem de distância para o segundo colocado em termos de estatísticas. O pessoal já está falando em tríplice coroa para o Sasaki e não foi nenhum mês de temporada. Então o Bauer, se quiser realmente se destacar a esse ponto, tem que melhorar, mas tem que melhorar muito, porque o Sasaki não está para brincadeira. Mas uma coisa, Felipe, eu acho que mesmo que eles consigam acabar em mesmo nível de estatísticas e tudo, o Sasaki leva, porque a gente sabe que os japoneses tendem a ser um pouco mais caseiros, né? A gente viu que esses dias, eu acho que foi até o próprio Sasaki que lançou uma bola na mesma velocidade que a do Thiago, a bola mais rápida da história do Japão, e eles não contam a bola do Thiago como a bola mais rápida do Japão, eles contam a dos japoneses. Então o Bauer tem que ralar o dobro para conseguir isso. O japonês, né, a liga japonesa gosta muito de destacar as duas estatísticas, né? O recorde e o recorde por um atleta nascido no Japão. Então, Munetaka Murakami, ano passado, foi um baita fervo porque ele bateu o recorde de um japonês e não da liga, né? A da liga continua sendo de um jogador latino, se eu não me engano. E mesma coisa para o arremesso, né? O arremesso mais rápido é do Thiago Vieira, também conquistado ano passado ou retrasado, mas o Roki Sasaki bateu o recorde que era do Shohei Ohtani, inclusive, que hoje é o Sasaki, o arremessador japonês, né? Nascido japonês, com o arremesso mais rápido da NPB. É isso. Agora, Fernandão, vamos falar da nova liga chancelada pela MLB, o novo investimento, né, do beisebol mundial, a liga que chega lá em Dubai. O Felipe falou que são 200 jogadores que estão designados para essa liga, né? E a gente tem prazer de ter confirmado já, um dos poucos confirmados, o André Rienzo, né? O primeiro arremessador brasileiro da história da Major League Baseball. Cara que já fez história em um lado, já fez história agora em outro, já arremessou da WBC, é um cara que está sempre ligado na comunidade brasileira de beisebol, comentou da WBC lá na Band Esportes, então é um cara que estará nos representando nessa nova liga que se inicia lá no Dubai. Bom, Natanzinho, a gente sabe, né, o quanto que os Emirados Árabes e Dubai especificamente têm trabalhado para atrair outras coisas que não só gente que pensa que aquele lado de lá só existe petróleo, né? Os países ali dos Emirados Árabes, do Oriente Médio, têm investido muito em turismo, muito em esporte, e essa é mais uma liga esportiva que vai trazer muita atenção do mundo inteiro, do jornalismo esportivo, dos fãs de beisebol especificamente, porque nós estamos falando de uma liga que tem um potencial gigantesco, técnico, porque vai ser formada por jogadores que têm passagens por MLB, por NPB, por KBO, por Liga Dominicana, por Liga Mexicana, por ligas independentes bastante competitivas dos Estados Unidos e, fundamentalmente, né, nós estamos falando de uma liga que vai ter um potencial de fãs absurdo, né? Estamos falando de uma liga que vai atingir países como Bangladesh, como Índia, como Paquistão. Potencialmente, essa região tem aí alguma coisa em torno de 2 bilhões de habitantes. Se a gente conseguir transformar 1% dessa população em fã dessa liga, nós estamos falando de um potencial gigantesco de gente falando, curtindo, comentando, comprando, e além disso, né, o fato de a gente ter, como você disse, o prazer de saber que o André Rienzo é um desses caras que vai fazer parte de um time que vai ser criado, né, na liga, né? A Baseball United, que é a que está por trás disso tudo, organizando juntamente com a MLB, vai fazer uma seleção. Essa seleção seria divulgada hoje, ou ainda vai ser divulgada hoje, no dia 4, quinta-feira, dia que a gente está gravando aqui. Se alguma coisa acontecer ainda no decorrer desse dia, da quinta-feira, e a gente não puder abordar aqui no episódio, a gente vai publicar nas nossas redes sociais, pode ter certeza. Inicialmente a gente vai ter 4 times, vai ter uma amostra em novembro, e depois, em 2024, uma liga completa com 10 times, cada time tendo aí 20 jogadores por roster. E, como eu disse, né, não vão ser quaisquer jogadores. A gente vai ter gente que já teve passagem por ligas importantes, e não só dentro de campo, né?
fora de campo, essa liga tem um aporte gigantesco, um apoio gigantesco da própria MLB, mas tem gente do calibre de Adrian Beltre, de Mariano Rivera, de Félix Hernandes, Barry Larkin, envolvidos na construção, na gestão dessa liga. Então, por tudo que envolve, né, pela região, uma região cujo cricket, né, é um esporte importantíssimo. A gente sabe o quanto que Sri Lanka, Paquistão, Índia são países relevantes dentro do cricket. Então a gente está falando de um primo mais antigo do beisebol, que já é famoso, já é importante ali na região, e de uma fanbase que tem uma certa ansiedade por consumir beisebol e ainda não podia fazer isso vendo seus próprios jogadores, ou pelo menos ali o pessoal que reside na região jogando. E agora com a Baseball United a gente vai poder ver isso em Dubai. Vai ser mais uma liga para a gente acompanhar aqui no Entradas Extras, mais especificamente na próxima temporada, que é quando as coisas vão começar. Mas é bom a gente ficar de olho por tudo que a gente falou aqui no começo do nosso episódio, né, Natanzinho? Do quanto que o Brasil precisa pegar esse momento e se fortalecer internamente. A gente está vendo ligas pelo mundo inteiro. Agora essa liga em Dubai, que vem com potencial muito importante, muito forte, de ser uma das grandes ligas no sentido de atrativo, né? Claro que tecnicamente a gente sabe onde é que as coisas mais importantes estão acontecendo, mas tem um poder de atrair atenção muito grande. Eu acho que o Brasil tem que se aproveitar disso para também se fortalecer internamente e conseguir fazer parte desses grandes movimentos do beisebol pelo mundo afora. E, Felipe, a gente viu reflexos desses investimentos em ligas paralelas da MLB no WBC, né? A Austrália, que tem esse investimento lá, foi muito bem. E a gente consegue ver outros países que têm suas ligas consolidadas indo bem nesses últimos torneios, como o México, por exemplo. Por mais que o México tenha muito jogador lá dos Estados Unidos, né? Mas, além disso tudo, como o Fernandão falou, abre mais portas, ainda mais quando você faz uma liga em um local onde se tem tanto dinheiro. Então, se agrada, pode ser um caminho que o beisebol vai aproveitar bastante. E a gente olha o que acontece que ali perto, aquele ao redor, ali na Índia mesmo, o cricket é muito forte, é muito famoso. Então, por ser um esporte irmão, talvez tenha tudo para ser uma liga de sucesso lá na Dubai. E assim, puxando pela Índia, né, a gente comentou, o Sean Spradlin, que foi um dos principais jornalistas aí durante o World Baseball Classic, ele até fez um levantamento de 4 nomes ligados já ao beisebol dos Estados Unidos, né, de ligas menores, enfim, que poderiam fazer parte de um eventual time da Índia, né, uma eventual seleção da Índia numa disputa. O Kumar Rocket, por exemplo, tem ancestrais ligados à Índia, acho que, se não me engano, é o Giants e Baltimore, não sei, são duas franquias, tem nas ligas menores também atletas que são americanos com descendência da indiana, né? Então, como os Estados Unidos acaba absorvendo muita gente de todo lugar do mundo, sempre tem chance de já existirem atletas que saíram desses países, foram ou estudar, ou enfim, tentar a vida nos Estados Unidos e que tem potencial para voltar e aplicar alguma coisa. Enquanto isso não acontece, né, enquanto esses atletas estão em desenvolvimento, é o que você falou do dinheiro. A possibilidade financeira permite que jogadores que estão em alto nível ou que já passaram aí do auge, mas ainda rendem, possam contribuir, né? Meio exemplo do que foi a Major League Soccer nos Estados Unidos, né? Muito dinheiro trazendo jogadores já mais velhos da Europa, mas para desenvolver, de fato, o esporte no local. Um detalhe, né? Eu tenho um grande amigo meu que mora em Dubai, Fernando Zornoff, ele joga beisebol em nível amador por lá, e na região dos Emirados Árabes Unidos, enfim. Ele falou que não viu até agora nenhuma movimentação em termos de estádio, né? Eu até estou pensando aqui que diferença faz num lugar que construiu a Copa do Mundo no estalar de dedos, né? Então, com dinheiro tudo fica muito fácil, né? A gente comenta isso da dificuldade que o Brasil tem para desenvolver, de fato, uma liga. Faltam recursos, coisa que não falta nem um pouco lá nessa liga do Oriente Médio e Sul da Ásia, né? Como o Fernando falou, uma série de atletas já muito renomados, puxados inclusive pelo Barry Larkin, né, que foi técnico da seleção brasileira por muito tempo,
E o Larkin está levando não só o Renzo, né? A gente tem a confirmação dele, mas tem outros nomes aí que estão sendo ventilados, que até o fim dessa semana devem ser confirmados. Gente da NPB, gente da KBO, né? Japão, Coreia, das ligas do México, de outras ligas da América Latina também, ligas menores e ligas maiores. Certamente vai ser um dos grandes projetos da Major League Baseball de expansão do beisebol em nível internacional. É isso. E só, Natanzinho, né? O Felipe trouxe um ponto bem interessante, né? Falou da MLS, né? Que no começo era uma liga que atraía jogadores já em final de carreira, ou pelo menos que já não tinha mais condições de ser competitivo na Europa, né? A gente sabe hoje a Europa é o lugar onde o futebol é mais competitivo, mais desenvolvido. Indo para a MLS, a gente lembra um pouquinho, né, no início da década de 90 ali, a Liga Japonesa também tinha muito essa característica, né? Muitos jogadores brasileiros, inclusive, que já estavam em final de carreira aqui no Brasil, Zico, né, Zinho, Alcindo, foram grandes jogadores, foram para o Japão, tiveram muito sucesso no Japão ainda, contribuíram demais com o desenvolvimento do esporte no Japão, e acho que essa liga desenvolvida aí pela MLB, junto com a Baseball United, tem tudo para caminhar por esse rumo, né? Eu fico imaginando, imagina aí o Mark Scherzer, final de carreira, 1 ano jogando na Baseball United, Verlander, Clayton Kershaw, grandes caras que talvez já não tivesse mais muito espaço na MLB, porque o tempo passa, mas jogando numa liga dessa, o quanto de gente que não estaria virando os seus olhos, virando suas atenções para essa liga nos Emirados Árabes. É por tudo isso que eu falei, que a gente falou aqui, são jogadores já com rodagem, já com experiência de grandes ligas pelo mundo afora, e fundamentalmente o potencial de público para essa liga, de audiência para essa liga, é simplesmente absurdo. Nós estamos falando de um pedaço do mundo que tem 2 bilhões de habitantes. É muita coisa, é muita gente capaz de se interessar por isso. E eu te falo, se interessar e se o negócio for fundo, acabou o mundo. O beisebol vai ser no Oriente Médio. É isso aí, vamos fechar aqui, primeira parte, a parte alta da nossa entrada. Voltamos já para a parte baixa. Felipe, estamos tendo voltas na MLB. A gente teve a volta do Bryce Harper, mas antes de falar do Bryce Harper, um adendozinho aqui. Hoje voltou também Justin Verlander, né? E foi batizado pelo Tigers, tomou logo 2 home runs na primeira entrada. A gente não pode falar que o Verlander jogou mal. O Verlander faria um quality start, deixam ele mais uma entrada. Ele jogou 5 entradas, 5 strikeouts. Você deu 2 corridas, né? Você deixa ele mais uma, ele faz o quality start dele, tranquilamente, acredito. O problema é que o Mets não rendeu, né? Eles foram engolidos pelo Rodrigues, que tá com um ERA de 1.8 em 7 jogos, jogando muito bem. Jogou 8 entradas hoje, 9 strikeouts. O Mets que não tá conseguindo engrenar não, né, cara? É engraçado. Mesmo com a volta do Verlander hoje, derrotados mais uma vez. O Mets que surpreendendo, não vou dizer um total de 0 pessoas, mas muita gente já imaginava que essa possibilidade aí de um começo fraco, né? Aí quando você tem o Verlander que começa machucado e o Scherzer com suspensão, matou o time, né? Eram os 2 principais arremessadores, não estão rendendo tanto assim. E o que me surpreende é o poder de fogo que o Tigers demonstrou hoje, né? O Eduardo Rodrigues tem surpreendido muito, né? Um cara que estava encostado aí depois da saída do Red Sox. Durante 2020 não jogou por conta de uma inflamação muscular no coração, né? Uma sequela da Covid. A gente achou, né, a torcida do Red Sox, que o Eduardo Rodrigues já estava acabado e o cara se reinventou em Detroit, né? Então, hoje é uma boa... Embora o retorno do Verlander, quem marcou o dia foi, de fato, o Eduardo Rodrigues. E aí, já falando do Bryce Harper, né, é uma série de jogadores importantes aí fazendo estreia aos poucos. A do Harper, né, como a gente vai falar hoje, surpreende porque foi muito rápida, não só muito rápida, como a mais rápida recuperação ou retorno de uma cirurgia, né, da Tommy John Surgery. Apenas 160 dias, né, o Nathan... enfim, né? A gente estava conversando fora do ar que tinha uma possibilidade dele voltar só depois lá do All-Star Game, e, cara, aceleraram muito o retorno dele. Arriscado, né? Porque essas lesões, quando não curam direito, depois
voltam a surgir, né, problemas. Claro que ele, não sendo arremessador, é muito mais simples, né, a recuperação, os rebatedores tendem a ter um retorno mais rápido mesmo do que os arremessadores, mas ainda assim, essa volta do Harper tem muita gente incomodada com a velocidade com que o Phillies colocou ele para jogo. E eu sou uma dessas pessoas, né, Fernando? Eu comentei lá no grupo mais cedo, eu acho arriscado, voltou contra o Dodgers, inclusive, fez um jogo maravilhoso, com 3 rebatidas, 2 walks, o que não foi suficiente porque Gui Kimbrel entregar no final, né? Mas, mesmo assim, o Harper me preocupa que a gente tá vendo o Bryce Harper jogar com aquela proteção que o Gronkowski usava na NFL, quem acompanha vai lembrar, a proteção gigantesca no braço, e eu acho que eles estão acelerando uma coisa que talvez não precisasse acelerar, é claro, é o Bryce Harper. É o cara que na última temporada completa dele foi MVP. Mas ainda assim, a gente viu o Bryce Harper na última machucado, jogando não 100% nos últimos playoffs, o que fez, onde levou os Phillies. É um jogador que, eu não preciso falar dele, todo mundo já conhece o Bryce Harper. O problema é justamente esse, você acelerar uma recuperação que a priori estava prevista para depois do All-Star, se adianta para maio e você pode talvez não ter curado o suficiente. Eu não acredito que o Phillies não faria isso sem curar completamente, mas ainda assim eu acho estranho que tenha se cortado tanto tempo de recuperação dele e me preocupa que o Bryce Harper tenha alguma lesão novamente, ou no mesmo local, ou em algum outro canto, pela falta de ritmo, não sei. Mas espero que ele se mantenha como está, que a liga toda agradece, mas ainda assim me preocupa. Natanzinho, você falou uma coisa importante, né? Muito difícil pensar que Bryce Harper e Phillies estão cortando o caminho a ponto de antecipar negativamente o retorno, né? Eu acho que isso não está acontecendo. Esses caras, o Bryce Harper especificamente, é um enorme jogador e os Phillies nunca fariam um movimento que pudesse agravar ou fazer com que ele se lesionasse novamente. Mas o que me preocupa no caso do Bryce Harper não é nem uma nova lesão no cotovelo, mas é talvez uma lesão consequente de uma má preparação física, ou não uma preparação física suficiente para que ele possa fazer o que ele precisa fazer dentro de campo. A gente sabe que ele ainda não vai voltar jogando na defesa todos os momentos, né? Vai ser muito mais um rebatedor designado do que propriamente um cara de campo externo dos Phillies. Isso ajuda muito, né? O fato de ele não ter que arremessar a bola já é uma contribuição para o processo de recuperação, mas eu acho que a preparação física é algo que deve ficar bastante de sobrancelha em pé aí com relação ao Harper, porque eu não acredito numa nova lesão do cotovelo, mas sei lá, uma lesão muscular pode ser um fato aí para o Bryce Harper, mas tomara que isso não aconteça, tomara que esse retorno dele seja definitivo e ele possa deslanchar em 2023, não contra os Dodgers, né? Já mostrou que contra os Dodgers não deu certo, porque quem tem Kimbrel não tem nada. Então, é sempre bom ver esses grandes caras jogando, Verlander jogando, DeGrom daqui a pouco, Stanton, Judge, Harper, esses caras todos voltando, é sempre bom para a gente poder se divertir com o que esses caras conseguem fazer dentro de campo. Fernandão, agora a gente chega para falar dos destaques do mês de abril, aquele mês que o beisebol sempre adora nos pregar peças. E vamos começar com o melhor jogador da Liga Nacional, né? Jogador lá da divisão do Felipe, Matt Chapman, que em números, o Chapman é o segundo em average na liga, segundo em OBP da liga, primeiro em slug, primeiro em OPS, primeiro em WBA, estatística que o João adora, primeiro em WRC ajustado, estatística que o João adora também, primeiro em WAR. E o cara tá brigando aí, né, Felipe? Porque ano que vem é free agency, tá querendo fazer a temporada da vida para conseguir o contrato, mas brincadeiras à parte, como tá jogando o Chapman, né? Absurdo. E vindo de um ano irregular, né? A temporada passada aí do Chapman não foi nada surpreendente, mas felizmente, né, graças a ele, Toronto Blue Jays está na briga, né? Porque Chapman tem carregado aí parte desse time, né? O Blue Jays que, embora tenha um núcleo bem jovem aí, nem todo mundo está ao mesmo tempo sintonizado, né? A gente tem um bom começo do Bo Bichette, principalmente, aí tem muita gente falando, né, que sem Luis Arraez na Liga Americana, mais fácil para o Bo Bichette disputar algum título de rebatida, né? Mas é o Chapman que está chamando a atenção, e que bom, né, para a torcida do Blue Jays aí feliz com essas performances todas. Como você destacou, né, ano de contrato, muita coisa surge, né, muito jogador que normalmente performa abaixo do que deveria, nesses anos de garantir contratos gordos aí na free agency, aí sim essa galera surge.
principalmente em jogadores de posição do infield, né? São os que mais puxam valores aí, geralmente. A gente viu na janela passada o quanto de dinheiro os shortstops movimentaram, e o Matt Chapman aí bastante time procurando terceira base, né? Principalmente dentro da própria divisão. O Red Sox fechou com o Devers, mas assim, a gente ainda tem aberto possibilidades, né? Então, Chapman tentando garantir aí o tostão para a próxima temporada. E, enfim, é um alento, né? Porque, como a gente falou, ano passado ele não foi tão bem, foi bem irregular. É bom ver um jogador desde cedo começando bem a temporada já em alta. Tomara que ele consiga manter isso daqui para frente, até para o Jays conseguir se manter nessa briga pela divisão. E, Fernandão, um dos times que precisa de terceira base é os nossos, né? Não estão precisando, você perdeu o Justin Turner, o meu perdeu o Longoria. E o Chapman, se continuar assim, quer dizer, até se não continuar assim, ele vai ser bem requerido nesse mercado, né? Vamos buscar o Chapman, mas ainda se continuar assim, ele vai receber uma bolada no final do ano, com toda certeza do mundo. Como o Felipe falou, na temporada passada dele nos Blue Jays, vindo lá de Oakland, né? Mais um dos caras que Oakland se livrou para poder destruir a franquia ainda mais. Não foi nada legal a primeira temporada dele, só 22% de aproveitamento da temporada inteira, bastante irregular, bastante decepcionante, né? Porque a gente se esperava muito da chegada dele em Toronto, talvez fosse um ponto também de virada de Toronto, né? Toronto precisava de alguns caras para poder dar esse punch, e acabou que o Chapman não conseguiu esse efeito, pelo menos na primeira temporada dele com o Blue Jays, mas agora, começo muito forte. A gente sabe, né, o Felipe, vocês falaram, né, o quanto que o lance de futuro contrato influencia, né, no desempenho dos jogadores. Os caras querem mostrar ainda mais poder e capacidade para garantir o melhor quinhão possível para eles em termos de contrato. Mas, independente disso, né, o Chapman é um cara que sempre atrai muitos olhares, atrai muito interesse, e terceira base tem muita gente precisando, inclusive o próprio Blue Jays, quem sabe aí até um próprio movimento interno aí dos Blue Jays para a manutenção do cara por lá. E vamos pro outro lado agora, falar de Ronald Acuña Jr., que tomou uma bolada hoje de novo, tá traindo bola, menina, coitado. Eu posso falar tranquilamente, viu, Fernandão? O Acuña tá no passe para fazer um 30-30, já roubou 14 bases, bateu 4 home runs só, é verdade, mas todo mundo sabe que o Acuña vai bater 30 home runs se ele ficar saudável. Ele vai chegar nesses 30 home runs invariavelmente, então não é de se questionar que ele faça um 30-30. A gente não pode falar que o Chapman é o favorito para MVP nesse momento, porque existe uma aberração chamada Shohei Ohtani. Mas eu posso falar com certeza que o Acuña é o favorito no momento para MVP na Liga Nacional. Acuña que volta, né, também de uma lesão, já tinha voltado na temporada passada, mas agora essa é uma temporada completa já de ausência de qualquer possibilidade de retroceder na lesão e qualquer coisa parecida. E o começo do Acuña é o começo do Acuña, né, que ele comumente faz. Já são 6 home runs, Natanzinho, 14 bases roubadas. Assim, 30 bases roubadas para quem já tem 14 no primeiro mês é até sacanagem, né? É claro que ele vai roubar, sei lá, 50 bases nessa temporada, até por conta de toda a conjuntura, né, do pitch clock. A gente já falou muito disso aqui, sobre isso aqui no Entradas Extras, o quanto isso tem contribuído para o jogo mais agressivo em base, e um cara da velocidade, da qualidade do Ronald Acuña, ele vai fazer isso muitas vezes ainda em 2023. 6 home runs, ainda está frio nos home runs, é verdade, mas é um cara que tem potencial para bater 40, 45 home runs, e assustador, né? 35% de aproveitamento até aqui, 44% de OBP, um OPS de 1039, é um troço absurdo que o Ronald Acuña está fazendo até aqui, e de novo, né? Mais um ano impressionante dele, e conversas de MVP na Liga Nacional está bem aberta. Você falou bem, né? Na Liga Americana, enquanto existir Shohei Ohtani, é muito difícil pensar em qualquer coisa diferente, mas na Liga Nacional está tudo muito aberto ainda. Felipe, o Acuña, né, ele tem que se livrar dessas lesões, ele já se machucou 2 vezes a temporada por boladas. Claro, não é culpa dele essas, mas a gente viu que a MLB lançou um artigo, né, porque cada time aprendeu com o beisebol em abril. E dos Braves era justamente sobre a Acuña, né? O Ronald Acuña é pra valer quando ele está saudável. Ele é um jogador absurdo. Ele junto com o Fernando Tatis, com o Julio Rodrigues, né, uma das novas faces da Major League Baseball.
E assim como o Tatis, tem que tomar cuidado para o tempo de jogo, né? Se machucam demais aí para o gosto dos torcedores, né? Deveriam jogar mais tempo do que ficar fora. Mas o Acunha também, ano passado, a gente brinca, né? Fala da lesão, foi uma lesão muito azarada, né? Ele teve uma lesão de ligamento que todo mundo está sujeito, né? Principalmente atletas de alto nível. Só que são lesões que tiram o jogador praticamente a temporada inteira, né? Então, ano passado foi um ponto fora aí. Acredito que o Acunha esse ano com tudo certo, né, fazendo tudo direitinho, vai jogar muito mais do que jogou ano passado. Ele que já é o líder, né, empatado aí com o Bo Bichette em rebatidas essa temporada de toda a liga, tá nas cabeças de rebatidas duplas também. Provavelmente vai ser o líder de bases roubadas, né? E já existia essa expectativa e ele tá suprindo ela, né? O Braves não é um dos times que mais rouba base, mas o Acunha sozinho rouba demais. Então, a gente falou de 14, hoje ele roubou a 15ª já. 30 bases roubadas, já foi praticamente 2 meses da temporada e já vai garantir isso, né? Então, o Acunha conseguir manter esses números aí é um bom case para qualquer discussão aí de MVP, sim. E Felipe, vamos falar logo dos arremessadores do mês até agora, começando com o da sua divisão, daquele time que você tanto adora, o New York Yankees, o Garrett Cole, que é o ace dos Yankees, jogando um absurdo essa temporada. Eu acho que foi o João, foi alguém, eu lembro que alguém deu um take que ia apostar no Cole pra Cy Young, não lembro quem, mas eu lembro de alguém ter apostado. E o Cole tá fazendo por onde, né? Você, Fernando, o Cole tá fazendo por onde? Já lançou um shutout com 2 hits só. Inclusive, foi um dos 3 jogadores que lançou shutout essa temporada. Acho que foi o Cole, foi o Sandy e foi o Alex Cobb, se eu não me engano, jogadores que lançaram shutout. Então, jogando muito bem o Cole, venceu 5 das 6 primeiras partidas. A gente comentava como vitória, uma estatística complicada na MLB, mas isso mostra que o Cole tá jogando muito bem ao contrário dos Yankees, né? Que estão meio regulares, cheios de lesões. Mas o Cole é o que dá esperança ainda para o torcedor do Yankees de dias melhores. O Cole que está numa disputa ferrenha aí com o Sonny Gray, né, pelas principais estatísticas de arremessadores. O Cole tem 2 vantagens, né? Já jogou mais entradas cedendo proporcionalmente menos, né? Foram 46 entradas, só 7 corridas adquiridas, né? Earned runs. O Sonny Gray jogou 35, então o Cole tem um jogo inteiro a mais praticamente. E tem o Yankees, né? O ataque do Yankees às vezes garante jogos. Não que o Twins não possa fazer isso, né? São 2 times muito, muito bem esse ano, pelo menos nesse começo de ano, em termos gerais, né? O Sonny Gray está tendo bom suporte de corridas também. Mas o Cole está vindo com tudo aí para tentar disputar esse prêmio de Cy Young. Possivelmente é o principal candidato hoje. No começo do ano, o Ohtani ainda estava nas cabeças, né? Teve umas 2 semanas aí que o Ohtani foi muito dominante, teve um jogo muito mal, que você deu bastante corrida. Ontem já voltou a sentar strikeout de novo, mas o Cole é mais consistente, né? Tem sido, pelo menos nesse começo do ano. Claro que ainda virão os jogos difíceis, né, para o Cole, mas, ao que tudo parece, e para sorte, né, do New York Yankees, Cole esse ano é legítimo mesmo, porque se não fosse, o Yankees estava perdido, viu? Com boa parte da rotação machucada, o Cole é o único que está se garantindo, né? Para torcedores contrários, vale a secada, né? Mas para a torcida do Yankees, que bom que Cole tá sólido, porque é o que tem garantido aí pelo menos uma vitória na semana para dar uma tranquilidade, né? O Yankees está num momento bem ruim. E o melhor arremessador da Conferência Nacional é, para a felicidade de Fernando Franca, Clayton Kershaw. O cara ficou com areia abaixo de 2. O batting average contra ele estava lá em ponto .174. O Kershaw, que falamos tão bem dele, né, na vitória do número 200 aqui, jogou bem o mês inteiro e garantiu o título de arremessador da Conferência Nacional. E a gente pode até falar que a concorrência foi alta, né, Fernandão? Porque tinha o Zach Gallen lá, tinha o Spencer Strider jogando muito bem também. O problema é que o Strider teve uns 2 jogos que não foram tão bons e o Zach Gallen não começou bem a temporada. Ele teve 2, 3 jogos sem jogar bem, depois ele engrenou. O Kershaw tá consistente o ano inteiro, mostrando que talvez ele volte a ser o ace dos Dodgers, né, que posto do Urias, que ele perdeu recentemente, mas não vejo por que não possa voltar essa temporada.
A temporada de 2022 do Clayton Kershaw já foi espetacular, né? ERA abaixo de 3, né? 2,56, se eu não me engano. E o início dessa temporada está sendo também tão espetacular quanto. Assusta, né? Pensar que um cara. Nós estamos falando de 2 arremessadores veteranos, né? Garrett Cole e Clayton Kershaw já não são mais nenhum jovenzinhos e tem mostrado aí o quanto que essa experiência tem contado, né? Clayton Kershaw fez um jogaço contra o St. Louis Cardinals na semana passada, uma vitória magérrima dos Dodgers, né? 1-0, em que ele arremessou 7 entradas, permitiu só 2 rebatidas, nenhum walk, nenhuma corrida cedida, 9 strikeouts. Nós estamos falando de novo, né? De um jogador que é geracional, desses caras que, como a gente falou do Ohtani, né? A gente olha para o beisebol hoje a partir de uma perspectiva otanística. Até um tempo atrás a gente olhava para o beisebol a partir de uma perspectiva kershawistica, né? Então acho que o Kershaw é um desses caras que vão ter uma influência muito grande no beisebol daqui para frente. E é muito legal ver 2 arremessadores experientes, 2 arremessadores que concorrem com tantos outros grandes moleques que estão jogando aí, Sandy Alcântara na Liga Nacional, o Spencer Strider, o próprio Corbin Burns, esses caras todos estão por aqui, pelo nosso lado, Natanzinho, mas o Clayton Kershaw, pelo menos em abril, foi o principal deles, e os Dodgers precisam muito dele, sim, sem dúvida alguma. É um cara que também está no seu último contrato, o último ano de contrato, mas com belas chances de seguir com a camisa azul dos Dodgers. É isso que eu quero, é isso que a imensa torcida bem feliz dos Dodgers quer também, mas está sendo muito gostoso vê-lo em abril. É isso aí, Felipe, para a gente fechar aqui essa parte, falar da aberração, da sensação, do homem, da máquina, da besta enjaulada com ódio, o campeão do World Baseball Classic, o MVP da temporada de 2023, Shohei Ohtani, se tornou o primeiro jogador desde Babe Ruth a conseguir 500 strikeouts na carreira e 100 home runs. Esses números ainda vão crescer, porque o Ohtani vai ter mais anos de liga, e mais anos de liga jogando nas 2 posições. O que o Babe Ruth não conseguiu fazer foi manter-se tanto tempo fazendo isso, né? O Ohtani, cara, eu me canso. Toda semana a gente fala do Ohtani aqui, e toda semana ele aparece com coisa nova pra gente falar dele. Ele é sensacional, não tem como. O legal de acompanhar o Ohtani, né, que a gente sempre fala, mesmo que você não goste do beisebol, você não goste do Angels, até se você não gosta do Ohtani, né, é difícil, mas vai que acompanhe, porque tudo que o Ohtani faz é inédito desde 1900, 1910, né, coisa que ninguém nunca fez, ou que faz muito tempo que o mundo não vê, né. Comparar recordes que o Ohtani está batendo ou alcançando, que foram feitos pelo Babe Ruth, que é possivelmente maior jogador, né, em termos de importância para a história do esporte, tá cada vez mais costumeiro, né? A gente já não tá sendo tão notícia assim, pô, o Ohtani fez algo que o Babe Ruth fez, ou que não acontecia desde 1900 e tal. Mais uma marca, né? Como você falou, essa provavelmente vai ficar para trás. Eu não acho que o Ohtani vai durar ainda muito mais tempo, muito mais temporadas fazendo as 2 coisas. A tendência é que ele vá pondo o pé no freio aos poucos, mas pelo menos aí esse ano, próximo, certamente o Ohtani vai ter muito tempo, e o Ohtani está jogando demais. Teve um ou 2 jogos aí que, como arremessador, não foi tão bem assim, mas no ataque o Ohtani está garantindo, e representa também um bom momento que o Angels vive, né? Tinha muita gente com expectativa que o Angels fosse ficar lá para baixo, né? Como normalmente acontece. O Angels, acho que, se não me engano, está em segundo, né, da divisão. É cedo para falar sobre briga de playoffs, mas é essencial que Mike Trout e Shohei Ohtani estejam bem, e estão, né? Então, essa dupla aí de ataque do Angels, felizmente o torcedor finalmente está vendo que por tanto tempo esperou. E, Fernandão, uma coisa que é engraçada a gente pensar, né? A gente pode no futuro falar, caso aconteça, eu não descarto a possibilidade que vimos o maior jogador da história do beisebol. Pode acontecer, não é exagero, mas vamos pensar nisso depois. O ponto eu comentava com o Henrique lá do Tailgate também, grava o podcast do Giants comigo, sobre a possibilidade do Giants conseguir o Ohtani no futuro, assinar o contrato. E a gente comentava justamente o que o Felipe falou. É inviável que o Ohtani esteja aos 40 anos fazendo as 2 coisas. Mas também a gente pode pensar que o Ohtani vai conseguir talvez ficar mais tempo que a gente imagina fazendo os 2, porque diferente do Babe Ruth, o Ohtani se cuida. O Ohtani é sarado. O Ohtani é um gostoso.
Então, a gente pode pensar sim que o Ohtani consiga manter isso por 4 anos, 5 talvez, fazendo as duas coisas. Claro, o Ohtani, ele não é o melhor arremessador da liga, como ele também não é o melhor rebatedor. Mas ele é um dos melhores em ambas as coisas. Então, se ele se mantém fazendo os dois como sendo um dos melhores em ambos, ele é o melhor jogador da liga, indiscutivelmente. Então, é difícil a gente cravar quando vai deixar de acontecer. Fato é, uma hora vai deixar de acontecer. Mas pela forma que o Ohtani se cuida, pela forma que ele é saudável, talvez a gente consiga ver o Ohtani por muito tempo fazendo isso. Quizá mais uma Copa do Mundo. E acho que principalmente, né, Natanzinho, essa off-season agora, a gente está longe da off-season ainda, mas essa vai ser uma off-season terrível, né? Porque muita gente vai estar em cima do Ohtani. E acho que um dos grandes ativos do Ohtani para pensar num contrato é o fato dele ser espetacular arremessando e espetacular rebatendo. A gente falou aqui de um cara que tem 500 strikeouts e 100 home runs, e não é algo que muitas outras pessoas, muitos outros jogadores vão conseguir fazer ao longo de suas carreiras. E estou com você, o fato de o Ohtani ser um atleta, de fato, e isso ser, né, o fato de ser um two-way player, ser um dos daquilo que mais atrai atenção e possibilidades de ótimos contratos para o Ohtani, a gente tem plenas condições de vê-lo mais umas 4, 5 temporadas sendo um arremessador e um rebatedor. É claro, o natural é que daqui a algum tempo, né, já aproximando mais, sair dos 3, 4 anos finais da sua carreira, que ele seja só um rebatedor. Mas ainda vamos ver muito de Ohtani e muita coisa espetacular dele ainda. E sem dúvida, a gente pode daqui a algum tempo falar que viu o maior jogador de beisebol de todos os tempos atuando. Tem muita coisa para acontecer. Tem um caboclo lá no seu time, né? Willie Mays, que foi sensacional. Mas, de qualquer forma, para nós é um prazer gigantesco ver Shohei Ohtani. Independente do que a gente vá classificá-lo daqui a algum tempo, fundamental a gente ver o Shohei Ohtani. E isso é o suficiente. É isso, né? O beisebol, até puxando esse assunto aqui, o beisebol é um dos poucos esportes que a gente não tem consenso de quem é o maior. Muita gente fala Baby Ruth, outras pessoas falam de jogadores. Eu fico com a tese do que é Willie Mays. É o primeiro 5-2 player da história. E eu sou Giants também, né? Mas o beisebol é legal por isso. Tem vários jogadores que a gente pode falar que é o melhor. Tem gente que fala que é o Mike Trout, o melhor jogador da história. Então, é interessante, é uma maravilha. Ainda mais como é um esporte tão diferente, né, dentre as posições de arremessador e rebatedor. Mas vamos fechar e a gente volta com o Alcoff para falar de coisa ruim. Cardinals. É isso. Chegamos neste dia 4 de maio. May the 4th be with you. 10 dias contando, no dia que gravação desse podcast, 10 dias para o aniversário do Rei do Mundo. Pensamos que o Cardinals é o pior time da Conferência Nacional. Em score hoje, em recorde, o Cardinals é o pior time. O Cardinals não ganha de ninguém. O que é impressionante. A gente esperava que talvez fosse o inverso, né? O Pirates lá e o Cardinals liderando a divisão. Mas não está acontecendo. E como eu falei, citei aquele artigo que cada time aprendeu com o beisebol em abril. O Cardinals aprendeu o que a gente pontuou no começo do ano. Não sei se chegou a ser ao vivo, mas eu lembro de começar isso com vocês. A rotação do Cardinals é horrorosa. O Cardinals tem um excelente line-up, tem peças boas no bullpen, mas a rotação é horrível. O Montgomery não é um bom arremessador. O Maio Mikolas tem jogos bons, mas não é um cara que você pode confiar para ser seu ace. O Wainwright tá velho. Eu acho que é complicado confiar em alguém nessa rotação dos Cardinals aí. É um time que não vejo sendo campeão justamente por isso. Mas o nosso walk-off, depois desse pequeno disclaimer, os Cardinals conseguirão se recuperar e ir aos playoffs, Felipe Martins? Eu acho que é cedo, né? Eu sou defensor da ideia de que não se analisa recorde nem possibilidades antes antes de junho, mais ou menos, né? Tem muito tempo ainda, e o Cardinals, ano passado, se eu não me engano, ou no ano anterior, 2021, teve uma corrida no fim da temporada que garantiu, né, a ida aos playoffs. O Cardinals é um baita time, então tem tudo para se recuperar, né? É uma divisão que geralmente sobra, né, para o Cardinals, porque o único rival de fato
estava sendo o Milwaukee Brewers, mas esse ano vai ter que camelar bastante, porque Chicago Cubs está com um time bem redondo, o Brewers está se acertando também. O Cardinals, para não ficar em terceiro, quarto da divisão, vai ter que melhorar e melhorar bastante, né? A gente falou da rotação problemática, né? O Flaherty não voltou tão bem assim, Montgomery não está garantindo, e o Wainwright ainda está machucado, se eu não me engano, né? Então, é uma rotação que precisa ser renovada. Tem grande chance, óbvio, do Cardinals chegar na deadline com condições de trazer gente. É essencial, né? Porque se ficar com esses nomes que tem agora, tá ficando cada vez mais difícil de defender o time e de criar expectativa em cima desse atual elenco. Mas eu acho que daqui para o fim do ano se recupera sim. E, Fernandão, a gente viu algumas coisas meio questionáveis no Cardinals também, né? Como o Jordan Walker descendo após fazer aquele começo sensacional. E o principal problema segue sendo a rotação. O Goldschmidt engrenou nos últimos jogos. A gente precisa que o Arenado também melhore um pouquinho mais. Mas ainda assim, é um time extremamente talentoso. Eu tô com o Felipe, eu acho que eles ainda vão para os playoffs, porque apesar de estar me divertindo bastante com os jogos do Pirates, eu tenho visto tanto os jogos do Pirates quanto dos Giants, mas eu não confio que eles vão manter isso até o final do ano. Claro, ninguém confiava também que os Giants fariam isso em 2021, mas eu não tô confiante que os Pirates se mantenham até o final do ano brigando por isso. Talvez consigam um wildcard, ou o que quer que seja, ainda é muito cedo, mas eu acho que os Cardinals ainda vão para o wildcard. Falta você para a gente ou ser unânime, ou a gente tem uma primeira pessoa contra o Cardinals aqui. Natanzinho, é aquilo, né? Eu tô com o Felipe quando ele diz que não dá para analisar muito o recorde a essa altura do campeonato, né? Um mês só de temporada e nós estamos falando de um timaço, como você também salientou aí dos Cardinals. Mas assusta um pouco, né? 10 vitórias e 22 derrotas. Ele tem o dobro e mais 2 derrotas em relação às suas vitórias. Nos últimos 10 jogos, 1 vitória, 9 derrotas, uma sequência de 6 derrotas consecutivas, um saldo negativo de 23 corridas, e o pior, né, jogando contra times abaixo de 50% de aproveitamento, os Cardinals têm 6 vitórias e 16 derrotas. É claro, é cedo, o time tem que fazer ajustes na sua rotação, porque se no ataque as estatísticas ainda são boas, nas estatísticas de montinho, os Cardinals estão sempre entre os 4, 5 últimos, né? É o segundo pior time em rebatida, é o segundo pior time é o 10º pior time em corridas cedidas, é o 3º pior time em corridas por jogo. Então é problemático, Talvez os Pirates não tenham, né, fôlego para manter a pegada que eles mostraram nesse primeiro mês de abril, mas o nosso Joey já falou por aqui, né, sobre o quanto ele espera do Milwaukee Brewers, né? E o Milwaukee Brewers é o time que faz parte da divisão central junto com o St. Louis Cardinals. Se os Cardinals quiserem, precisa começar a pensar logo em se movimentar e melhorar muito, porque o Felipe falou bem, Chicago Cubs, se não é um time para a gente poder pensar em playoff, não vai ser um time que você facilmente vai vencer. Os Pirates, enquanto tiverem fôlego, vai ser um time que incomoda muito. E o Milwaukee Brewers, por tudo que tem feito, e pelo que o Joey falou aqui pra gente há uns 3 episódios atrás, é o time talvez a liderar essa divisão. Cardinals se recupera, mas precisa começar a se movimentar rapidamente para isso, senão pode ficar tarde demais. O sucesso do time a longo prazo vai depender da deadline, porque é inconcebível que se pense que o Cardinals vá longe nos playoffs com esses arremessadores. Eu não consigo ver. Mas finalizamos mais uma edição, a 12ª. A gente percebe que tudo vai se alinhando, vai chegando o aniversário do Rei do Mundo, é o número da sorte dele, é um negócio assim sensacional. Mais uma vez lembrando, apoia-se, TZ no Pan. Tá aqui embaixo para você que tá vendo, para você que tá só escutando. apoia.se/TZ do Pan 2023. Você pode entrar em contato com a gente também para tirar qualquer dúvida sobre qualquer tema relacionado a beisebol. Sobre beleza também, a gente entende disso, a gente garbo e elegância para tal. Mas é sempre um prazer gravar esse podcast, é um prazer toda semana, toda quinta, Fernandão, tá aqui com você, vendo sua coleção de bonés, que é uma maravilha.
Pô, Natanzinho, é sempre uma alegria gigantesca estar com você, com o Felipe, com o Joey. Hoje não teve com a gente, mas sempre é sempre muito bom falar de beisebol, é sempre muito bom trazer as histórias dos brasileiros no beisebol pelo mundo afora, e é o que a gente sempre fala, né? Onde tiver uma bolinha voando, a gente vai estar lá. E agora já tem mais uma bolinha voando lá pelos lados do Oriente Médio, mais um lugar que a gente vai ver, falando muito disso aqui. É sempre um prazer, é delicioso falar de beisebol, é delicioso falar de beisebol com vocês e com todo mundo que ouve e vê a gente aqui no Entradas Extras. Vamos em frente, atrás do 13º, porque 13, onde tem 13 tem coisa boa. E Felipe, a gente lembra, né? O podcast a gente fez para não falar só de MLB, dedicamos um bloco inteiro a não falar só de MLB e faremos isso de forma integral ao final do ano, até porque em outubro vai estar coincidindo ali com os playoffs da MLB, mas estaremos falando também de seleção brasileira e tudo que importa, porque o beisebol é global e como você sempre fala, onde tem uma bolinha de beisebol lá nós estaremos. Ou é o Fernandão que fala? Todo mundo que fala. A frase é nossa já. Domínio global. Esse é o moto, né, do Entradas Extras. Mas é isso aí. Obrigado, Natan. Valeu, Fernando. Abraço para o João, que não está aqui hoje com a gente. Abraço para você, fã de Star Wars, seja velho, novo. Feliz 4 de maio para você. Um dia importante aí do nosso calendário. E é isso. A gente segue em busca, né, dessa medalha tão sonhada, acompanhando os brasileiros, que é até mais importante, né, do que a medalha em si. A gente sempre ter noção e conseguir acompanhar a carreira de cada um dos nossos atletas, é gente pra caramba, mas é muito legal ver o quanto o beisebol tem impactado e mudado realidades aqui no Brasil, desde os jogadores muito jovens, né, que já estão começando a dar os primeiros passos, até a galera que já está aos poucos parando, né, os que já pararam, ver o quanto o esporte realmente foi um fator de mudança de realidades, né, isso que a gente acredita aqui como fãs de esporte, né? Como gente que acompanha e produz conteúdo e que continue sempre assim. Boa semana, até a próxima. É isso, compartilhe o podcast, compartilhe a sua vaquinha, olhe lá no Twitter ou no Instagram, tem o vídeo do Felipe lá chamando você para conhecer o projeto, tudo muito lindo, compartilha o vídeo, compartilha o podcast, compartilha tudo, deixa o feedback, é importante o feedback, a gente sempre lê, sempre manda no grupo lá, qualquer comentário que chega, eu mando no grupo e a gente continua vendo, e qualquer comentário também é bom para motivar nosso trabalho, porque a gente faz tudo aqui na maior boa vontade do mundo, recebendo muito obrigado de parabéns, de pagamento, né? Então, no mais, um beijo a todos, compartilhem, nos vemos na próxima semana, estarei mais velho, portanto mais sábio. Um beijo a todos e tchau.